Eliseu partiu e foi para Gilgal. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Sobre esta palavra nós estaremos meditando hoje. A primeira informação que este texto bíblico nos traz é que a fome assolava a região. A fome e a escassez não são um retrato apenas do Velho Testamento ou apenas notícias do Velho Testamento, mas são retratos da história da humanidade. Algumas vezes provocadas pelo homem e às vezes provocada por um outro homem. A escassez ela é provocada por mim, como pode ser provocada por você. Trata-se de uma realidade humana que mesmo que nós não quiséssemos que ela ocorresse, nós não temos como negar que a escassez ela sempre pode bater à porta. Seja escassez de saúde, de recursos, de relacionamentos, de paz, escassez de desejo de servir a Deus, escassez. Isso faz parte da natureza humana. Muitas vezes por más escolhas que fazemos, outras vezes pela escolha errada que outros fazem, muitas vezes por uma decisão equivocada que nós tomamos. E hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre esta história, sobre o período de escassez, que era a fome, sobre o profeta Eliseu. Eliseu era um profeta que, conforme ele caminhava, ele reunia um grupo de pessoas onde ele ensinava. E diz a palavra de Deus que Eliseu estava ensinando os discípulos dos profetas. E que a fome fazia parte da história daquele momento. Eu quero dizer que eles estavam andando com o profeta, eles estavam ouvindo Deus falar. Mas nem por isso eles estavam isentos a passar pela mesma catástrofe daquela região que era a fome. Então, andar com Deus, frequentar a igreja, trabalhar como voluntário, isso não vai te eximir, isso não vai te poupar de passar por situações desafiadoras. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou sejam animados, ou tenham fé. Jesus já disse isso. Então, a crise atinge a tantos crentes quanto aos incrédulos. Escassez. Independente da fonte que tenha provocado a escassez, é importante salientarmos que ela não provém de Deus. Talvez muitos digam, isso acontece porque Deus está castigando. Deus não é alguém que castiga. Deus é alguém que vela pela sua palavra. A palavra de Deus diz que se nós obedecermos à palavra de Deus e formos obedientes e cuidadosos em cumprir tudo aquilo que Ele nos ensina e nos orienta, nós seremos abençoados aonde quer que nós estejamos. Mas a palavra de Deus também ensina, ali através das histórias e dos relatos do Velho Testamento e do Novo Testamento, que muitas vezes o Senhor não teve como impedir que o homem fosse, de alguma forma, punido ou penalizado, porque ele desobedeceu ao decreto do Senhor. Quando o Senhor mandava o homem fazer algo e ele não fazia, o Senhor não tinha como interferir, porque no livre-arbítrio Deus não interfere. É você quem faz a escolha, é você quem toma a decisão. Aqueles homens que estavam ali, então, juntamente com Ezequias, estavam naquele momento, passando por um momento difícil, mas decidiram, no momento difícil, parar para ouvir a palavra de Deus. E algo que me chama a atenção é que muitas pessoas, no momento difícil de suas vidas, no momento de grandes desafios, no momento de aperto, ao invés de parar para ouvir a palavra de Deus, elas preferem se esquivar, elas preferem encontrar outros compromissos. E hoje nós vamos aprender que a primeira atitude que nós devemos ter
quando passarmos por algum desafio, ou por algum processo, por algum momento de dor, ouça a palavra de Deus. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, uma outra versão diz, enquanto conversava com os discípulos dos profetas, eles pararam para ouvir aquele homem falar. Aquele homem não estava falando dele, mas estava falando do Messias. Estava falando de um Deus todo-poderoso. Assim como vocês estão aqui, alguns estão nos assistindo, nós dedicamos tempo hoje para ouvir a palavra de Deus, para que ela pudesse nos alimentar, nos trazer direção, saciar a nossa fome espiritual. A fome que aquelas pessoas tinham espiritual, ela era maior do que a fome física. E quantos nós conhecemos que passam por situações difíceis, que para nós seriam o fim da linha, para eles ainda não é. E ao invés de ouvir a palavra de Deus, ficam correndo de porta em porta. Sabe, irmãos, se existe um momento que nós devemos ouvir a palavra de Deus, é quando as coisas vão difíceis. E se existe um outro momento que nós devemos ouvir a palavra de Deus, é quando as coisas vão muito bem. Independente do momento que nós estejamos vivendo, ouvir a palavra de Deus é um fator determinante para as nossas escolhas. Porque daquilo que você estiver mais alimentado, é onde você pautará as decisões da sua vida. A fome, a escassez, a ausência de algo ou de alguém não podem ser empecilhos para que você pare para escutar a palavra de Deus. Não tem desculpa. Nós estávamos a caminho daqui, estava chovendo bastante. E aí o Ney disse, não existe uma desculpa melhor do que a chuva para muitos deixarem de vir até a igreja. Que bom que você não parou porque choveu. Que bom que você não ficou em casa porque hoje é domingo. Muito melhor ainda é saber que você está aqui hoje para adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Então que você possa ter essa atitude, ouvir a palavra de Deus. Uma outra atitude que nós devemos ter é crer que Deus sabe o que nós necessitamos. Creia, Deus sabe o que você necessita. Parte do versículo diz que o profeta mandou um homem, um daqueles que estavam com ele, põe o caldeirão no fogo e façam ensopado para estes homens. Aquele profeta identificou uma necessidade que eles tinham. Aquele profeta identificou que eles estavam com fome. Aquele profeta olhou para eles e disse, eles vieram buscar a palavra de Deus, mas eu preciso fazer com que algo aconteça, a fim de atender a necessidade deles. E diz que naquele momento, eles saíram para buscar algo. Deus conhece a tua necessidade e agirá no momento certo, quando você estiver na posição que Ele espera. Eles não estavam com o profeta pedindo comida ou esperando comer algo. Aqueles homens não estavam lá dizendo, olha, nós viemos atrás de você porque nós estamos famintos. Nós viemos porque queremos pão ou queremos peixe. Nós viemos porque temos contas para pagar. Nós viemos porque temos uma entrevista de emprego. Eles não procuraram um profeta para apresentar uma necessidade humana. Eles tinham uma necessidade espiritual. E por estarem na posição que Deus queria que eles estivessem, Deus atendeu aquilo que eles necessitavam. Escute uma coisa, quando nos achegamos diante do Senhor para ouvir a palavra dEle, preste atenção aqui em mim, quando você para ouvir a palavra de Deus, quando você para dedicar tempo para ouvir aquilo que Deus tem para fazer pela sua vida, quando você dedica tempo para orar, para meditar na sua palavra, lembre-se do que diz a palavra de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor, quando viu aqueles homens na posição certa, Ele então tocou no coração do profeta, para que as demais coisas lhes fossem acrescentadas, e Ele deu uma ordem, vão lá, coloquem o caldeirão no fogo, e façam algo para que estes homens comam. Quando nos dispomos a ouvir a Deus, Ele fala. Quando prestamos atenção a ouvir a sua voz, Ele faz. O Senhor não ficou contemplando a escassez que rondava na vida dos seus filhos. Ele mandou que Eliseu tomasse providências para que eles pudessem comer. Quando você para ouvir, Deus vai falar.
E quando você para ouvir o que Deus fala, Deus faz algo na tua vida e através de você. Mas eles tiveram uma falha. Eles olharam para a aparência. Aquele moço que saiu no campo para pegar algo, para fazer aquele ensopado, ele olhou para a aparência. Um dos seus discípulos foi colher ervas para o cozido. Pegou uma trepadeira desconhecida. Diz a palavra de Deus que ele encheu o seu manto, cortou, colocou tudo no caldeirão. A aparência provavelmente era boa. Parecia inofensiva, mas era venenosa. Olha aqui o que eles pegaram. Colocíntida ou coloquíntida. Se você visse um fruto desses, você pegaria? Se você estivesse com fome, parece uma laranja, é do tamanho aproximado de uma laranja. Talvez você olhasse para a aparência e dissesse, deve ser muito bom para um cozido quando se está com fome. A aparência era boa, mas o que havia dentro dela não era bom. Essa planta que o rapaz pegou é uma planta ornamental, o seu fruto tem o seu mesmo nome, é do tamanho de uma laranja. E pesquisando, diz que no Brasil esse fruto serve como cuia ou tigela. Tanto sua semente quanto sua polpa são amargas e são purgativas, laxantes, provocando cólicas e agitação nervosa. Sua ingestão pode levar à morte. A aparência era boa, mas havia dentro dela sentença de morte. Cuidado com a aparência. A aparência provavelmente pode ser boa e inofensiva, mas ela poderá te envenenar e te levar para a morte. Não pensem que o inimigo, Satanás ou o diabo, ele anda de chifres e espetos nas mãos. Não pensem que ele tem uma aparência horrível, como aquelas que nós acostumamos olhar e ver. Ele sempre vai tentar te seduzir naquilo que você está mais fraco. Ele sempre vai tentar te oferecer aquilo que você está em busca. Ele sabe onde estão as suas carências. Ele sabe onde estão as suas necessidades. E ele vai fazer de tudo para que no momento que você tiver uma necessidade, ele prepare uma tentação para você. Jesus estava no deserto, há 40 dias e 40 noites, estava com fome. E o diabo apareceu a ele e ofereceu a ele pão. E Jesus então rebateu com a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Algo que eu tenho aprendido é que o inimigo sempre vai usar as nossas fragilidades para nos tentar. Aquele moço saiu e disse que ele não conhecia aquilo que ele havia pego, mas ele se encantou pela aparência, levou e foi cozer no seu caldeirão. E eu quero dizer para você, cuidado com as aparências. Cuidado com aquilo que parece bom. Cuidado com aquilo que parece inofensivo. Cuidado com aquilo que parece que não tem nada a ver. Consulte a palavra de Deus. Consulte a palavra de Deus antes de fazer uma sociedade. Consulte a palavra de Deus antes de assumir um compromisso. Consulte a palavra de Deus antes de andar com alguém, antes de sentar à mesa com alguém. Consulte a palavra de Deus. Não fique pensando que todas as portas que se abrem são portas que Deus abriu. Primeiro você precisa consultar a Deus se aquela porta que está sendo aberta foi realmente Deus quem abriu para você. Ou se aquela porta que lhe parece agradável aos olhos poderá levar a você à condenação, à perdição, ao engano. Aqueles homens não pararam para pensar, aquele menino não consultou ninguém. 1 Samuel 16:7 nos traz um alerta, que diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor conhece o coração. O que eu tenho pedido ao Senhor é: Senhor, mostra-me o coração. Me mostra o coração. Que eu possa conhecer o coração dessa pessoa. Que eu possa ver o que há por trás deste coração, dessa atitude dela. Provérbios 14:12 diz: há caminho, vamos ler juntos? Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Pode parecer,
mas não ser. A palavra de Deus diz que o caminho do insensato, aquele que não tem senso, aquele que é precipitado, aquele que não é equilibrado, aquele que não tem ponderação, diz que o caminho dele pode até parecer justo, mas o sábio ouve conselhos. Se existe algo que nós temos que aprender a pedir é conselho. Conselho nos momentos de dificuldade, conselho nos momentos de angústia, conselho nos momentos bons e conselho nos momentos difíceis. Mas sabe uma estratégia que o inimigo usa? Quando estamos passando por situações difíceis, ele coloca em nós algo chamado culpa e vergonha. E a culpa e a vergonha impedem você de pedir conselhos, porque nenhum de nós gosta de mostrar as fraquezas. Nenhum de nós gosta de mostrar as fragilidades. Nenhum de nós gosta de mostrar que não sabe o que fazer. E por isso, muitas vezes não pede conselho. E eu quero te fazer uma pergunta nesta noite. Você é uma pessoa sábia, que pede conselhos? Ou você é uma pessoa que anda por aquilo que sente, por aquilo que pensa, não consultando a palavra e não consultando outras pessoas que te lideram, que têm exemplo e que têm testemunho? Até para quem pedimos conselhos, nós devemos consultar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é pela árvore que você conhece os frutos. Então, se você quiser produzir frutos, olhe os frutos daqueles para quem você tem pedido conselho. Se você quer ter um casamento abençoado, peça conselhos para quem tem um casamento abençoado, segundo os princípios da palavra de Deus. Se você quer ser uma mulher sábia, olhe para as mulheres com as quais você convive e verifica se nelas há sabedoria segundo os princípios da palavra de Deus e peça conselho a elas. Existe um ditado que diz que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio... Quem já ouviu esse ditado? O inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros de quem? Dos outros. Então, que nós sejamos sábios e que venhamos a aprender através de conselhos. A quarta lição que eu aprendo é que o poder de Deus pode desfazer todo o mal. Aquele jovem saiu, buscou então suas leguminosas, colocou no caldeirão, começou a ferver. E aí diz então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Aqueles legumes, eles trariam morte. Gritaram a morte na panela. Eliseu não parou para ficar discutindo de quem era a culpa, quem havia trazido aquilo, quem havia colhido. Eliseu simplesmente aplicou a sua fé e disse, traga um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos, já não tem mais perigo. E a lição que eu aprendo é que o poder de Deus pode desfazer todo o mal. O veneno se transformou em alimento. Provavelmente alguém que tinha conhecimento sobre aquelas ervas percebeu que aquilo era envenenado. Mas aquele alimento não trouxe mal algum, pois com o poder de Deus manifestado na farinha que foi jogada na panela, o veneno foi neutralizado. Escute uma coisa, se fosse você que estivesse no lugar do profeta Eliseu, você deu uma ordem para que alguém fizesse algo, você pediu para que alguém realizasse algo e este negócio não foi bem sucedido. Houve uma falha, houve um erro. Você exerceria sua fé, exerceria sua autoridade espiritual ou você ficaria discutindo de quem é a culpa e a responsabilidade? Quantas vezes perdemos tempo olhando para coisas que não têm importância diante do cenário, quando nós devíamos recorrer ao Senhor e exercitar a nossa fé, a nossa autoridade? Não importa quem errou, não importa quem falhou, não importa de quem era a culpa pela escassez e pela fome, não importa quem colocou aquele alimento que traria contaminação. O que importava era que o profeta sabia quem ele era e qual autoridade que estava sobre a vida dele. Ele sabia que havia poder e autoridade na palavra dele.
Quando ele trouxe a farinha e colocou no caldeirão, ele sabia que o poder não estava na farinha, o poder não estava naquela substância, naquela mistura, mas o poder estava na ação de Deus através da vida do profeta. O que eu quero te dizer nesta noite, não importa a condenação, não importam as consequências, não importa a situação que você esteja vivendo, o poder está na ação de Deus através da tua fé e através da tua vida. Deus tem o poder de fazer cessar qualquer vento, qualquer tempestade sobre a tua vida, se você exercitar a fé e a autoridade que estão sobre você. Há poder na nossa palavra, há poder em nós. A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho do grão de uma mostarda e dissermos para que aquele monte se remova, ele se removerá. Não existe nada impossível para Deus fazer. Ele é um Deus que fez quando nada existia através do poder da sua palavra. Ele é um Deus que nos gerou no ventre da nossa mãe. Ele é um Deus que ressuscitou Lázaro, curou a mulher hemorrágica. É um Deus que fez o mar se abrir. Ele é um Deus que pode fazer tudo através da fé de quem acredita e crê. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa acreditar que Deus possa fazer. Mas também existe a sua ação. Aquele profeta não ficou procurando culpados e responsáveis. Aquele profeta não ficou amaldiçoando, praguejando e murmurando. Não importa qual a situação que te trouxe até aqui hoje. Não importa de quem foi a culpa, a responsabilidade. O que importa é o que você vai fazer com o poder e com a autoridade que o Senhor tem dado a você. Use o poder, use a autoridade. Repreenda quando tiver que repreender, em nome de Jesus. Profetiza vida, profetiza cura, profetiza libertação. Se você tiver fé, aquilo que lhe parece contaminado, aquilo que lhe parece o fim, será o começo de algo novo de Deus na tua vida. Não era o fim para aqueles homens, a morte não pôde tocar. A Bíblia não diz que nenhum deles morreu. E se a Bíblia não diz que ninguém morreu, então ninguém morreu. Eu quero dizer para você algo nessa noite. Eliseu sabia do poder e autoridade que estavam sobre ele e simplesmente usou esta autoridade. Teve uma atitude dentro de sua limitação humana. Jogou a farinha no ensopado e mandou que comessem. Comam. O que me chama a atenção é que ele não disse, alguém experimenta antes. Deixa que eu experimente, para ver se realmente ninguém vai morrer. Ele cria no poder da palavra. Coloca farinha, coloca unção, coloca joelho dobrado, coloca palavra, coloca louvor, coloca adoração, porque quando você coloca adoração, oração, quando você coloca jejum, quando você coloca a palavra de Deus, não tem como dar errado. Se tem dado errado, é porque a nossa fé é fraca. Se tem dado errado, é porque não temos exercitado a fé e a autoridade que o Senhor nos deu. Antes de comerem, enquanto estava sendo mexida aquela farinha, houve um processo, um tempo, um time. Aqueles homens talvez tivessem ficado na expectativa do que ia acontecer. Mas a palavra de Deus diz que enquanto aquele processo estava acontecendo, Deus já havia preparado o propósito, que era fazer com que aqueles homens comessem, matassem a sua fome. E hoje nós tivéssemos esta história, este testemunho, para alimentar a nossa fé e dizer para nós, não existe escassez, não existe batalha, não existe guerra, não existe perda, não existe nada que possa impedir Deus de agir. Nada, nada pode impedir. Eliseu apenas creu naquilo que ele ensinava um pouquinho antes para aqueles homens. Quantas coisas você ensinou? Quantas coisas você já falou? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes você já adorou a Deus? Quantas vezes você já cantou hinos e louvores? E o Senhor hoje está dizendo para você, agora é sua vez de colocar a tua fé em ação. O louvor é para Deus, a adoração é para Deus, a palavra é para nós. E junto com a palavra o Senhor nos deu poder e autoridade. E o Senhor está dizendo para você nessa noite, coloca a farinha nessa situação, coloca a minha palavra nessa situação, porque eu, Deus, no passado, sou mesmo Deus, hoje posso fazer milagres.
Ele pode fazer milagres. No início dessa história, Ele é o Deus que falava aos discípulos dos profetas. E no final, Ele é o Deus que fez. No princípio, Ele é o Deus das coisas comuns. E no final, Ele é o Deus das coisas extraordinárias. Oh, aleluia. Talvez você tenha ouvido falar de Deus. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você já tenha experimentado muitas coisas do que Deus fez. Talvez Ele tenha entrado na tua vida e feito muitas mudanças. Mas existe algo mais de Deus na tua vida, para a tua vida e através de você. Existem pessoas esperando que você chegue com uma palavra, onde está a condenação de morte, você possa profetizar vida. Onde a enfermidade, você possa profetizar saúde. Talvez existam pessoas esperando que você ore por elas, para que Deus abra a porta de emprego, para que Deus libere algo sobre a vida delas. Mas você fica olhando para a tua botija, para o teu caldeirão, e você fica comendo aquilo que você recebe, e esquece de dividir com o outro. O Senhor está nos chamando para não apenas comermos, mas dividirmos com o outro, compartilharmos com o outro. E eu quero dizer para você nesta noite, você precisa orar e pedir que Deus te oriente em escolhas simples e diárias. Mas precisa crer e confiar que Ele também tem todo o poder para intervir e realizar o extraordinário, quando nada você puder fazer. Ele é Deus das coisas simples, mas tem o poder de também fazer coisas grandiosas. Ele é um Deus de coisas simples. Ele é um Deus que faz coisas nos mínimos detalhes. Mas Ele é um Deus que pode fazer coisas incríveis, extraordinárias, a fim de que todos saibam que Ele é Deus sobre a tua vida. Tudo que Deus faz não é para morrer em você. Tudo que Deus faz não é para acabar em você. Se Deus te fizer o bem, se Ele já te fez o bem, não é para o testemunho fazer parte da tua história apenas, mas é para que o teu testemunho alimente a fé de outros, e através desta fé, muitas outras maravilhas o Senhor possa fazer. Essa palavra ficou relatada na nossa Bíblia, para que hoje nós pudéssemos nos lembrar dela, e pudéssemos ser revigorados na nossa fé, crendo que Deus é um Deus que faz algo extraordinário, coisas impossíveis, e que através disso, nós pudéssemos orar e clamar uns pelos outros. Salmos 24:1 diz: do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. De quem é? Do Senhor. É a terra e tudo que há na terra, incluindo todos que nela habitam. Se coloque de pé. Se tudo é do Senhor, os recursos, a criação, os homens, o governo, o poder, a autoridade, se tudo é do Senhor, os clientes, os fornecedores, os recursos, se tudo é do Senhor, existe algo impossível para Deus fazer na tua vida? Responda. Se não existe nada impossível, segundo a palavra que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se a palavra de Deus nos dá essa garantia, e se nós dizemos com a nossa boca que não há nada impossível para Deus fazer, eu te pergunto, o que falta Deus fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, para que você creia de fato que não há nada impossível para Ele fazer?